Deputado Roberto Lucena, do PV de São Paulo. 3 minutos para fazer breves comunicações. Senhor presidente, ilustre deputado Amaury Teixeira, deputado atuante, orgulho da Bahia, aqui no Parlamento brasileiro, quero saudá-lo, saudar suas excelências deputadas e deputados e trazer a essa tribuna, senhor presidente, uma breve reflexão e uma ponderação a respeito da importante votação que nós tivemos aqui nesta casa na última semana, quando nós tratamos do importante, do polêmico, do complexo tema que é a distribuição dos royalties de petróleo. Esse projeto de lei, que originou-se no Senado Federal, de lá para cá veio a questão de 8 meses, e aqui nós tivemos o benefício de termos tido nomeado como relator deste projeto de lei o competente e brilhante deputado Zaratini, do PT do meu estado de São Paulo. E o deputado Zaratini, ao longo desses meses, fez um grande trabalho, procurando consenso, procurando amadurecer a discussão, até chegar o momento de trazê-la para esse plenário. Nas últimas semanas, o governo redirecionou a discussão, fazendo uma proposta, deputado Amaury, impressionante, acalentadora para aqueles que, como Vossa Excelência e como este deputado, tem defendido aqui neste plenário, defendido aqui nesta casa, em relação à necessidade de nós priorizarmos a educação em nosso país. Deputado Amaury Teixeira, presidente ilustre desta sessão, Vossa Excelência e eu fizemos parte de um grupo de parlamentares que aqui nesta casa, aqui neste plenário, defendeu e defenderam insistentemente que 10% do PIB nacional fosse destinado para a educação. Vossa Excelência foi um soldado dessa causa, um defensor dessa ideia, porque nós, deputado Amaury Teixeira, nós entendemos que a transição do país que nós somos para a nação que nós idealizamos e desejamos ser e seremos, passa necessariamente e essencialmente pela educação. E daí não apenas a necessidade de aportarmos recursos, mas os recursos são necessários para as reformas que a educação exige e necessita. Por isso, fomos um dos primeiros parlamentares a ocupar essa tribuna e defender que a educação fosse contemplada na distribuição dos royalties de petróleo. Mas quando o governo propôs que 100% dos royalties, e essa proposta foi acolhida pelo relator, deputado Zaratini, 100% dos royalties do petróleo fossem destinados à educação, eu questionei neste plenário, juntamente com outros companheiros. Por quê? Porque nós entendemos a necessidade de recursos para a educação, e eu defendi que 50% desse montante tivesse essa destinação. Mas entendemos nesse momento que há outras áreas estratégicas que vivem uma necessidade urgente e emergente de serem contempladas com mais recursos, a exemplo da área da saúde, que vive um caos nesse país. E o governo federal não tem tido pouca boa vontade, não. Tem dedicado-se a resolver os problemas na área da saúde, mas são problemas complexos e nós precisamos de recursos.
E tínhamos então uma grande oportunidade de aportarmos recursos para esta pasta que tem uma demanda emergencial, e não somente a saúde, meu presidente ilustre, deputado Amaury Teixeira, mas a própria questão da segurança pública, que vive um drama no nosso país, a exemplo do meu estado de São Paulo. E na ausência de um consenso nessa direção, a bancada do Partido Verde entendeu de votar a prioridade para analisarmos e apreciarmos aqui a proposta de lei que veio do Senado Federal. Nós não estávamos aqui analisando duas propostas. Havia apenas uma proposta posta à mesa, que era o relatório substitutivo do deputado Zaratini. Mas nessa discussão, na alteração da prioridade, quando analisamos a proposta do Senado Federal, foi aprovada nesse plenário. E a bancada do Partido Verde, senhor presidente, ela votou nessa direção. E votou por quê? Votou pensando nos municípios brasileiros, como Jacobina, como Santa Isabel, a minha cidade de origem, os municípios brasileiros, que muitos deles estão empobrecidos, endividados e necessitando de recursos, e sobrevivem em grande parte pelos repasses de recursos federais. E aqui, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, para materializar, para apresentar, para concretizar minha linha de raciocínio, quero apenas apresentar o que o Estado de São Paulo ganhou com este texto que foi aprovado no Senado. O Estado de São Paulo receberia, pela proposta Zaratini, R$ 959.035.440. Pela proposta que foi aprovada, R$ 1.029.868.369. Eu quero citar, senhor presidente, apenas alguns municípios, e eu apelo à generosidade de Vossa Excelência, à paciência de Vossa Excelência. O município onde eu moro, no Alto Tietê, Arujá, que receberia em 2013 R$ 498.797, e que passa a receber, pela proposta que nós aprovamos, R$ 1.948.645. Quero citar ainda, por exemplo, Santa Isabel, que receberia R$ 400.767 e passa a receber em 2013 R$ 1.498.958. Ainda cito Mogi das Cruzes, que receberia R$ 888.430 e passa a receber R$ 755.029. Agora, existe um entendimento que precisa ser colocado aqui, que precisa ser posicionado, de que quando nós aumentamos o orçamento do município, o município, na forma da lei, obrigado pela lei, pela legislação vigente, ele precisa aplicar 25% dos seus recursos do orçamento na educação, aumentando o nível de recursos do orçamento municipal. Nós estamos também contemplando a educação, sem deixar de contemplar outras áreas estratégicas e necessárias para o município, para o Estado e para o país nesse momento. Por isso eu concluo agora, senhor presidente, apenas dizendo que a bancada do Partido Verde votou unânime, votou junta, votou em bloco. A bancada do Partido Verde votou em favor dos municípios brasileiros. A bancada do Partido Verde votou para que a educação tivesse recursos, mas para que outras pastas igualmente estratégicas e que têm uma demanda emergencial também pudessem, no aumento do nível de orçamento municipal, pudessem ter as condições de aplicação de recursos na educação aumentados. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhoras e senhores parlamentares, que Deus abençoe o Brasil.